Pois bem, estamos aqui na apresentação sobre o modelo econômico Tarot aplicado para a questão do compartilhamento. Nós já dissemos que é necessário um investimento adicional, que aplicado ao modelo Tarot importa um valor ΔB de investimento. Esse investimento é calculado conforme a metodologia apresentada no relatório 8. A empresa de telecomunicações paga uma tarifa mensal por ponto, que é a receita bruta, representa a receita bruta da concessionária, multiplicado pelo número de pontos colocados. Sobre esse valor incide tributos. Descontados os tributos, tem-se a receita líquida. Parte dessa receita deve cobrir os gastos mensais incorridos pela empresa de distribuição de energia elétrica, também a depreciação, né, desse ativo, segundo o Manual de Prestação de Contas da ANEEL, e os tributos incidentes, né, sobre o EBIT. Finalmente, a modicidade tarifária, nesse caso está aplicada sobre a receita líquida, mas o que está vigente é a receita bruta, e tem-se o valor líquido, né, que de cada mês, num período de 60 meses, tem que se trazer esses valores ao valor presente, à data zero, e no final do período do contrato, no caso N, 5 anos, N igual a 60, tem-se o valor residual do investimento adicional feito por ponto. Então, trazendo esse valor adicional para valor presente, tem-se a somatória, né, desses valores na data zero, deduz-se do investimento inicial. Portanto, o valor presente, o valor residual, do investimento adicional por ponto, mais o valor presente de todos os pagamentos mensais incorridos, né, por compartilhamento de infraestrutura, né, que gera uma receita bruta para a concessionária, menos o investimento adicional por ponto, tem que ser igual a zero. Então, isso resulta, né, num valor de tarifa, né, ou a tarifa mensal por ponto, que é a própria receita bruta, que é a função de todos esses parâmetros aqui. Observe que o mesmo princípio regulatório é utilizado para a definição das tarifas de energia elétrica das concessionárias brasileiras. A tarifa é definida de tal modo ao multiplicar pela venda de energia, gera uma receita permitida à concessionária que é suficiente para ela arcar com todos os custos do serviço, inclusive a remuneração dos acionistas, e ter valor econômico agregado igual a zero, né? E nos próximos 4 anos ela vai fazer um esforço de eficientização para agregar valor acima de zero e que futuramente, né, na revisão tarifária, é compartilhado com os consumidores na forma de do que nós chamamos de modicidade tarifária. Pois bem, então essa é a imagem que representa o fluxograma, né, os fluxos econômicos período a período, né, do contrato, todos trazidos para a data zero e calculado o valor presente. Então, tem-se um equacionamento matemático aqui, baseado em matemática financeira e regulatória, reconhecendo alguns termos, por exemplo, o GM, esse G maiúsculo, M é o gasto mensal, eu tenho um gasto anual, eu consigo trazer para um valor mensal. Eu posso calcular esse gasto mensal como um percentual da receita líquida, de tal forma que esse Gzinho é o percentual que eu vou tentar determinar, fazendo com que o valor presente líquido desse fluxo ao longo da vigência do contrato seja zero. Ao fazer isso, eu consigo a tarifa ótima ou o preço ótimo de locação do poste, de tal forma que não haja prejuízo para nenhuma das partes e é o menor custo incorrido no serviço. Então, aplicando esse desenvolvimento, né,
Se eu conhecer o Gzinho, que é o percentual da receita líquida, que corresponde aos gastos mensais, eu consigo calcular, portanto, a receita líquida e consigo calcular a receita bruta, que nada mais é do que o valor de cessão do espaço físico à empresa de telecomunicações. Então, disso resulta uma formulação, tem um algebrismo matemático extenso, mas não é complicado, dá para ser feito, e maiores detalhes estão no relatório técnico 8. E, finalmente, tem-se o valor da seção do espaço físico. O resultado determinístico é o valor da tarifa do ponto, né, de tal modo que o valor presente líquido seja zero. Esse é o modelo econômico proposto e implementado no sistema de gestão e controle de ativos, né, que será apresentado posteriormente neste workshop. Então, para a gente fazer um exemplo, deixa eu entrar numa planilha Excel, onde tem-se, então, os dados financeiros, né, começar aqui os dados gerais para uma determinada distribuidora, no caso a CEMIG. Eu entro com os dados de custo médio ponderado de capital, a depreciação percentual do ativo, no caso o ativo poste, a alíquota de imposto que incide sobre a receita bruta operacional, isso é ICMS, PIS, COFINS, a alíquota de imposto que incide sobre o EBIT, que é o imposto de renda sobre pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro líquido, 25% de imposto de renda, 9% de ICS-SL, resulta em 34%. Com base em dados de custo médio de implantação de um poste urbano e rural e a quantidade de postes, né, e históricos da empresa de pontos contratados, urbano e rural, calcula-se, né, o valor do investimento adicional devido ao compartilhamento em função do fator de espaço utilizado por ponto. O cálculo dos custos diretos da atividade de compartilhamento também pode ser levantado em função das informações da concessionária, como mão de obra, atividade de campo, enfim, todos os custos incidentes podem ser devidamente tratados aqui e feita-se uma análise estatística de forma a se ter um valor do custo por ponto, né, e esse custo por ponto por ano. Esse custo por ponto por ano, né, é utilizado no fluxo econômico. Então, o custo médio ponderado de capital, o RW, ou também conhecido como WACC, tem-se o valor anual, calcula-se o valor mensal, usando uma equação aqui de matemática financeira para converter juros anuais em juros mensais, e a depreciação do ativo pode ser feita também da forma por matemática financeira ou, como sugerido pela CEMIG, fazer de forma linear, então basta dividir por 12 e tem-se esse valor. Os demais dados são calculados desta forma, tem-se o custo médio por ponto anual, calcula-se um valor equivalente constante mensal e define-se aqui o número de meses do contrato e o índice de modicidade tarifária. Então, por exemplo, você pode se definir aqui um valor de 50%, 60%, né? Se eu colocar o valor 53%, né, eu automaticamente calculo qual que é o percentual correspondente aos gastos incorridos, os gastos diretos incorridos com compartilhamento, que é um percentual da receita líquida. Isso, nesse caso, o percentual da receita bruta. O modelo permite você avaliar tanto o G, considerando uma formulação quando a modicidade era uma função da receita líquida ou quando a modicidade é uma função da receita bruta. O que está vigente é o percentual considerando a receita bruta. Essa é a situação vigente.
Bom, em cima desses valores, o cálculo do preço por ponto resulta automaticamente. Ou seja, o preço por ponto, nesse caso ali, para aquele percentual de modicidade tarifária, corresponde a esse valor. Então, da receita bruta, deduz-se os impostos, tem-se a receita líquida, deduz-se os custos diretos, a depreciação, tem-se o EBIT, deduz-se os impostos, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tem-se o IBI, adiciona-se a depreciação, chega no valor adicionado bruto, deduz-se a modicidade tarifária, tem-se o valor líquido mês a mês. Então, do mês 1 até o mês 60º, né, para um contrato de 5 anos, esse é o fluxo de caixa que tem que ser trazido para a data zero e, o mais importante, o valor presente líquido tem que ser zero. Ou seja, o valor presente líquido mensal trazido para a data zero corresponde a um valor que, somado com o valor presente do valor residual do investimento adicional, é igual ao investimento inicialmente realizado para aquele compartilhamento. Então, disso tem-se um equilíbrio nessa relação, né, de tal forma que o preço justo é aquele que cobre todos os custos, né, e remunera todos os agentes. Então, uma forma gráfica de visualizar essa distribuição do valor da seção do espaço compartilhado, para esse exemplo, com esses dados, com esses valores de custo, com esses valores de tarifa, de impostos, de depreciação, de modicidade tarifária, 42% são pagos ao governo. Então, a concessionária recolhe isso da empresa de telecomunicações e repassa ao governo na forma de impostos. 53% vão corresponder à modicidade tarifária. 2% são custos diretos e 3% são valor adicionado líquido, que tem que ser totalizado ao longo do período para que, ao trazer no final do contrato o valor presente líquido adicionado ao valor residual do investimento adicional, resulta em valor presente líquido nulo. Esse é o conceito. Observem que é possível, então, dado o índice de modicidade tarifária, calcular qual é o preço por ponto para qualquer valor de índice de modicidade tarifária. Por exemplo, para 0%, o preço por ponto, considerando a modicidade sendo aplicada sobre a renda bruta, seria 79 centavos. Observem que para 43% teríamos 3,31. Para 50% de modicidade tarifária, 6,82. Para 53%, 12,51. Para 57%, note que o preço por ponto torna-se negativo. Ora, isso é uma característica desse equacionamento, né, da matemática financeira, da engenharia econômica, porque nesse valor exatamente, considerando os valores de tributos, tem-se esse ponto de inflexão dessa curva. Então, a partir de 57% de índice de modicidade tarifária, a destruição do valor econômico da empresa. E isso explica muitas das questões feitas pela equipe da CEMIG, né, porque há variações em torno desse valor, você tem variações, né, bastante bruscas e não são coerentes. Então, portanto, esse modelo serve como um indicativo para se buscar. Se o objetivo é buscar equilíbrio, é importante considerar, né, todas essas variáveis. Muito bem, nós vamos continuar na próxima apresentação, detalhando um pouco mais essa questão. É importante verificar que o modelo desenvolvido e implementado no sistema de gestão e controle de ativos compartilhados permite simular diferentes cenários para diferentes empresas. O essencial é busca desse equilíbrio econômico-financeiro, tal qual é feito pela ANEEL nos processos de revisão tarifária.